Linhas técnicos super comuns em ADM, tá? Eu lembro que um de vocês falou que estava muito curioso com análise de dados, acho que foi o Rodrigo, se não me engano. Aí, tchanã, tá na vez de vocês descobrirem o que, Ai, que é. sim. Análise de dados é uma coisa muito, muito legal, porque a gente trabalha bastante gestão de projetos, gestão de tempo, capacidade crítica, capacidade analítica. Você pode comandar um projeto, então você é uma coisa muito legal, até de você dizer numa entrevista, tipo, eu comandei um projeto de analisar determinada coisa na empresa, e isso teve isso de resultado, isso tal e tal. Então, basicamente, eu resolvi começar a capacitação definindo o que seria uma análise de dados. Eu acho que o nome já diz muita coisa, mas é bom a gente ter uma definição mais formalzinha. A análise de dados é um processo que visa transformar informações quantitativas em informações desagrupadas em insights para uma tomada de decisão mais concreta, consciente e certeira. Basicamente, a análise de dados a gente busca pegar vários dados que estão soltos, como números, informações, dados que separados não fazem muito sentido. Mas quando a gente coloca isso numa tabela, coloca isso num documento escrito de forma mais formal, a gente acaba conseguindo ter observações mais pontuais que conseguem guiar uma decisão mais consciente para a gente. Porque é muito importante que numa empresa, quando você vai tomar uma decisão, ela esteja muito bem embasada. Porque você está colocando dinheiro, muitas coisas em jogo. Então é muito importante que a análise de dados seja feita com muito cuidado. Aqui eu já vou começar falando um pouco sobre as etapas da análise. Numa análise de dados, a gente tem algumas etapas, então a gente tem que prestar bastante atenção para a gente acabar não se perdendo entre elas. Então é muito bom a gente ser bem sistemático nessa parte. A primeira etapa seria definir o objetivo da análise. Qual é o propósito dessa análise dentro da empresa? Para a gente decidir isso, é bom a gente ter algumas perguntas em mente para que a gente consiga tirar a ideia da nossa cabeça e iniciar a análise. Uma boa pergunta para começar é: qual o propósito? É otimizar um processo? Um exemplo dentro da Argos. A gente já está tendo uns processos seletivos já faz 2 anos e a gente está pensando em mudar um pouco esse processo seletivo. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais responsável? A gente pode fazer uma análise de dados dos últimos 2 anos de processo seletivo da Argos. E com isso, a gente vai perceber quais foram as vantagens desses processos seletivos, quais foram as desvantagens, aonde a gente pode melhorar e etc. Um outro exemplo seria compreender um cenário. A Argos está querendo expandir os seus serviços que oferece aos clientes. Como é que a gente pode fazer isso? Para a gente ter uma base. A gente pode analisar quais são os serviços ofertados por outras empresas júnior de RI no Brasil. Então, a análise de dados seria uma análise dos serviços ofertados pelas empresas e se a Argos poderia adotar esses serviços para a gente. Então, a análise de dados iria nessa linha. Outro exemplo de análise de dados seria definir perfis. Por exemplo, a Argos está querendo ter uma ideia um pouco melhor sobre o tipo de cliente que chega até a gente. Então, a gente poderia fazer uma análise do perfil de cliente para entender melhor como esse cliente se comporta, como é que a gente pode alcançar ele, e adotar melhores estratégias. Outro exemplo de análise seria identificar a eficácia de uma determinada estratégia. Por exemplo, a Argos esse ano adotou um novo modelo de Black Friday e a gente quer entender se essa Black Friday ela realmente foi eficiente. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma análise comparativa, uma análise de dados das últimas Black Fridays. Aí a gente vai entender, será que as publicações no Instagram tiveram um desempenho bom? Será que o blog da Argos, em que a gente postou as promoções, etc., recebeu cliques válidos, etc.? Basicamente, indo nessa linha. Uma dica muito importante nessa fase inicial é já montar um cronograma e um prazo para o fim da análise. Porque sem um cronograma a gente acaba ficando muito, muito perdido. Então, por exemplo, qual é o prazo que a gente tem para entregar esse relatório? 1 mês. Então, a gente vai pegar esse 1 mês e vai dividir ele em 4 semanas. Na primeira semana pode ser a coleta de dados. A segunda semana pode ser a interpretação desses dados. Então, a gente acha muito interessante dividir em períodos, ou em semanas, ou a cada 3 dias, etc., para que a gente tenha uma base assim, bem racional para seguir o projeto. É muito importante. O segundo. Não. Falando um pouquinho de um exemplo, eu resolvi aqui dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil para vocês entenderem o que seria análise de dados. Eu resolvi pegar como tema definir o perfil do cliente da Argos. Dentro desse tema, a gente pode tirar vários tópicos. O primeiro tópico poderia ser: quais são os padrões que caracterizam os clientes da Argos? Qual é a faixa etária deles? Qual é a nacionalidade deles? Qual é a profissão deles? Dessa forma, a gente consegue conhecer melhor o nosso cliente e saber
que atitudes a gente vai tomar dentro do marketing da empresa, por exemplo, para conseguir atingir os clientes que a gente realmente deseja. Um segundo questionamento válido seria: quais são os clientes que a Argos não deseja? Quais são os clientes que fogem do padrão da Argos e que acabam chegando muito no nosso funil de vendas? É, a gente tem que entender quem é esse cliente. E um outro questionamento é: será que a gente pode fazer alguma coisa para atender esse cliente que foge dos padrões da Argos? Será que a gente pode modificar algum serviço? Será que a gente pode adicionar algum serviço para atender esse cliente? Então é muito importante que na análise de dados vocês sejam bastante criativos na hora de fazer perguntas, para fazer um brainstorm mesmo, anotar todas as perguntas, questionamentos que vocês têm, para conseguir fazer uma análise mais completa possível. Agora indo para a segunda etapa, que seria agrupar os dados. Então, a partir das perguntas que vocês fizeram, dos questionamentos, dos tópicos que vocês fizeram, vocês provavelmente vão ter coletados muitos dados. E esses dados vão estar em forma de números, em forma de palavras, de frases, de fotos, etc. E vocês vão pensar: meu Deus, que conclusão eu vou tirar disso aqui? Então é muito importante que vocês consigam agrupar esses dados em um único documento, porque isso vai facilitar bastante a visualização de vocês. A gente recomenda bastante o Google Planilhas ou Excel, os slides e os docs. Porque no Google Docs você consegue importar, por exemplo, tabela do Google Planilhas, consegue importar gráfico, etc. Então, no Google Docs, a gente recomenda que o trabalho final de vocês esteja lá. Mas para fazer as planilhas, os gráficos, etc., vocês utilizam o Google Planilhas, que é uma ferramenta tranquila e que fica disponível para todo mundo. Uma dica nessa parte também é dividir tudo em categorias, tópicos e datas para melhor compreensão. Porque quando você pega uma análise grande para ler e ela está num texto muito comprido, você vai ficar com preguiça. Então, quanto mais dividido em categorias, tópicos e dados, melhor. Então, façam tudo bonitinho, colocam tópicos, etc., colocam os gráficos, tudo para ficar o mais visual e interativo possível a análise dos dados. O terceiro passo, e é um passo meio óbvio, é verificar os dados, mas acreditem, é muito fácil haver uma confusão no meio de tudo isso, porque como são muitos números, muitos troços, se você troca uma vírgula no Excel, você modificou em 3 milhões o orçamento da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora, de prestar atenção em dados duplicados, mal redigidos e faltantes. Uma dica aqui é que, por exemplo, eu estou num grupo, aí a gente chegou nessa etapa de verificar os dados. Eu posso pedir para um colega no meu grupo verificar os meus dados e eu verificar os dados dele. Porque é muito mais fácil quando uma terceira pessoa lê o seu texto detectar erros do que se você mesmo lê. Porque você já está acostumado ali, já está na correria, então você vai acabar não percebendo. Então é bom pedir para alguém olhar os seus dados para ver se está tudo certo, se está tudo completinho. O quarto passo seria escolher a técnica de análise. Na Argos, a gente utiliza muito a estatística descritiva e a estatística clustering. Na estatística descritiva, é basicamente a matemática que a gente aprende um pouco no ensino médio, estatística, essas coisas. É utilizar a média, mediana, moda, desvios, gráficos, etc. Esse tipo de estatística a gente usa mais com números, né? Porque é onde a gente consegue aplicar essas fórmulas. E tem a estatística clustering, que é mais utilizado para informações de textos, etc. Porque nisso você vai formar grupos que têm características semelhantes e comparar com outros grupos que tenham características diferentes. Mas não precisam ficar preocupados com o nome, essas coisas, isso aqui é mais algo formal. Quando vocês forem fazer, isso vai fluir naturalmente. Isso é só para mostrar para vocês que vocês podem usar essas ferramentas matemáticas na hora de fazer análise de dados de vocês. O quinto passo é interpretar os resultados, e é uma das partes mais importantes, porque se vocês perceberem, até agora foi um trabalho mais mecânico, né? A gente só coletou os dados, a gente só organizou os dados, a gente só montou planilhas, etc. Agora a gente vai olhar para esses dados e pensar: então, o que que a gente pode fazer com isso? O que que esses dados estão dizendo para mim? Aqui tem algumas perguntinhas de exemplo. Como esses dados se relacionam com a proposição inicial desse estudo? Existem padrões que podem ser identificados? Esses padrões tendem a se reproduzir? Quais implicações tem esse resultado sobre a empresa? Então, com o máximo de perguntas que você puder fazer para interpretar esses resultados é válido, porque basicamente isso vai ser a análise dos dados. Então, é muito importante prestar bastante atenção nessa parte. O sexto passo final seria a apresentação. Essa fase ela é fundamental para você conseguir passar a informação para a empresa. Porque tá bom, o seu grupo pesquisou, o seu grupo leu, o seu grupo já sabe de tudo. Mas agora como é que você vai passar isso para a Argos? Então é muito importante que a gente faça uma apresentação bem visual.
na parte dos slides. Uma apresentação com bastante gráficos, bastante planilhas, porque isso facilita o entendimento das pessoas que vão ler aquilo. E essa apresentação da Andargos, ela acontece dentro de tanto em slide, como eu estou fazendo aqui para vocês, tanto quanto num documento escrito. No slide, eu recomendo botar mais gráficos, planilhas, etc., para na apresentação ficar algo mais dinâmico. No documento, é bom mesclar o texto escrito, que são as observações, e os gráficos e as planilhas. Uma coisa também que eu vou ter aqui, que é interessante, que sempre quando a gente vai fazer uma análise de dados, a Argos ela busca misturar pessoas de diferentes núcleos. Porque quanto mais núcleos diferentes você tem, mais pontos de vista você consegue embarcar dentro da sua análise. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise de dados do processo seletivo, é bom eu ter uma pessoa de ADM Fim, é bom ter uma pessoa de negociação, porque isso vai me dar diferentes visões, vai fazer a minha análise de dados ser mais completa. E eu até encorajo vocês, por exemplo, na primeira análise de dados de vocês, se vocês precisarem de alguma informação, vocês não precisam ter vergonha de mandar para o diretor de outro núcleo, por exemplo, fazer uma pergunta, tentar marcar uma reunião com ele, para falar, eu estou com essas dúvidas aqui e o meu núcleo não tem muito contato com isso. Então você pergunta para ele, ele vai te passar as informações e isso é uma das melhores coisas que dentro da Argos, né? É a gente aprender cada vez mais com outras pessoas. É, então, basicamente é isso na parte da apresentação. Como vocês podem ver, eu foquei bastante em gráficos e planilhas. Então, eu acho muito importante que isso esteja muito presente nas análises de dados que vocês forem fazer futuramente, porque é uma das coisas que mais deixam a apresentação informativa, dinâmica e profissional. Então, basicamente é isso. Foi bem rapidinho. Eu só quis mostrar para vocês o passo a passo da análise de dados. No início pode parecer um pouco confuso, um pouco desesperador, mas acreditem, quando vocês forem fazer, vai ser bem mais intuitivo do que parece. Então, basicamente é isso. Alguma pergunta, algo? Mariana, pode falar. Eu fiquei com uma pergunta que eu não sei se vocês vão chegar nisso depois, mas eu queria saber, tipo assim, a gente já teve aquela capacitação que ajudou a gente a entender melhor o Excel, e aí eu queria saber sobre a parte de fazer os gráficos, assim, que é uma coisa que realmente eu não tenho nem ideia de por onde começar. Se vocês só sabem qual é a plataforma que é melhor para usar e tal. Tipo, só isso. Amigo, o Excel mesmo você consegue fazer o gráfico. Você pega a planilha, você seleciona ela lá com Shift, e aí você clica no botão da direita, vai aparecer várias opções. Uma delas é formar um gráfico. E aí você vai explorando. Aí você escolhe o gráfico que você achar melhor. Você pode usar estatística para fazer isso, tipo, olha, se a variável é desse jeito, é melhor fazer um gráfico desse jeito. É só para uso mesmo, não é obrigatório, gente, não se desesperem. Quem não passou por estatística não vai prejudicar o rendimento de vocês, tá? Mas só você pegando a sua planilha, os dados que você quer destacar no gráfico, você seleciona esses dados, e aí você clica no botão da direita, aí tá lá, formar um gráfico. Aí você clica nele e ele forma um gráfico para você. Aí você só altera cores, põe legenda, essas coisas assim. Quer falar alguma coisa, João? Sim, é muito, muito tranquilo. Eu também fiquei desesperado quando eu vi um gráfico pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, de onde isso surgiu? É Power BI, é tudo isso, mas não. No Google Planilhas tem literalmente um botão que ela te inserir. Aí você vai marcar a sua planilha e você vai botar formar gráfico e magicamente surge um gráfico ali. Então é, tipo, muito, muito fácil. E se vocês sentirem dificuldade, pode perguntar pra gente ou, tipo, pesquisar no Google como fazer um gráfico. Tipo, o primeiro link já vai ser um tutorial, muito fácil. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá bom, obrigada. Hugo, pode falar. Não é referente sobre a apresentação em si, mas eu só queria pedir e saber se vocês disponibilizam os slides, porque eu tive alguns problemas técnicos, e aí eu gostaria de ter eles comigo depois. Vocês poderiam? Sim, podemos disponibilizar sim, a gente manda no grupo. Ele em PDF, tranquilo. Obrigado. Além disso, a reunião está sendo gravada por GP. Então, qualquer coisa você pode ver o replay da reunião, o que você perdeu. Uhum. Maria, pode falar. Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho quando você explicou sobre aquelas ferramentas matemáticas para análise dos dados. Eu não entendi muito bem. A gente tem que usar só aquelas ou a gente pode analisar de outra forma? Sobre a estatística clustering, aqueles... Então, aquilo é basicamente só para dar uma ideia. São, tipo, nomes mais formais, mas vocês podem ter liberdade para usar da forma que vocês quiserem. Aquilo era basicamente para dar uma ideia de que vocês podem usar média, mediana,
moda, vocês podem fazer gráficos, animes, etc. Mas vocês não precisam seguir exatamente o que está escrito ali. Vocês têm liberdade para atuarem da forma que vocês quiserem. Entendi, obrigada. Então é isso. Alguém tem mais dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem. A gente explica. E se ninguém tem nada para falar, eu vou apresentar a tarefa que, é um tema assim, muito secreto. Muito secreto. Vou apresentar a tela para vocês. Será que tem a ver com análise de dados? Por quê? Será? Eu Será? vou fazer sério. Tipo assim, ia ser um choque? Gente, se vocês mandarem chat, eu não vejo porque eu estou apresentando, tá? Então, qualquer coisa, abre o microfone e me interrompe mesmo. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos. Sim. Beleza. Eu fiz um design bem elaborado e eu fugi um pouco do padrão da Argos, por favor, não me culpem. Existe um padrão a ser feito, tipo, existe uma fonte de slides certinho para fazer os slides. Fugi mesmo, quis fugir, é só apresentação de tarefa, não existe muita formalidade nisso. Então, vou apresentar. A tarefa é tchanã, análise de dados. A gente vai contar nessa tarefa que vocês façam uma planilha no Google Planilhas, onde vocês vão colocar os dados de vocês. A gente vai pedir também um relatório, onde vocês vão relatar o que vocês estavam pensando quando vocês procuraram os dados. E a apresentação na reunião. A gente vai ter reunião, a gente tem reunião toda quarta-feira, às 7h30. Então, a apresentação vai ser no dia 10. E aí, cada um dos grupos, vocês vão ser divididos em 2 grupos e vocês vão apresentar no dia 10. Então, vamos ter como temas análise de serviços e análise de concorrentes. Na análise de serviço, o que a gente quer, o que a gente espera é que vocês peguem e façam uma análise dos serviços que a gente oferta na Argos. Como é que é o mercado do serviço, né? Qual é a nossa demanda? Quem procura? Que tipo de... Não o nosso perfil de cliente ideal, mas quem costuma procurar o tipo de serviço que a gente promove? Como é que está a demanda? Acho que está demandando aqui, né? Enfim. Como é que está a demanda? Como é que a Argos também oferta os serviços? Para vocês não entrarem em pânico, existe um documento que eu vou enviar para vocês no link do trainee, que é a cartilha de serviços, que está lá os processos tudo definido. Eu não vou ficar aqui batendo tecla nos serviços detalhados. Vocês também não vão precisar ficar batendo tecla em serviço tão detalhadinho, tão esmiuçado. É só para vocês terem uma ideia geral dos serviços, e eu vou mandar o documento para vocês. Mas quais são os nossos serviços, principalmente? Dupla nacionalidade de visto, que a gente faz uma checklist com passo a passo de dupla nacionalidade, como você tira uma dupla nacionalidade portuguesa, como você tira uma dupla nacionalidade alemã, enfim. Acho que quem está no trainee de projeto sabe bastante sobre isso. Além disso, a gente tem outros 2 serviços que são um pouco menos explorados do que dupla nacionalidade de visto, que são nossas especialidades. Mas por que a gente está pensando em colocar isso para a tarefa? Porque a gente está pensando em aumentar esse tipo de oferta, que são esses 2 serviços, estudo de mercado e análise comercial. No estudo de mercado, a gente faz um conjunto é uma pesquisa internacional que vai identificar, vai fazer uma análise pastel, que vocês provavelmente fizeram no trainee de projetos, quem estava fazendo a tarefa de projetos, uma pesquisa de identificação de concorrência, esse tipo de coisa a gente oferta no estudo de mercado. E a análise comercial, que também é resultado de uma pesquisa internacional, que vai levar em consideração aspectos culturais do país em que se está estudando, aspectos mais burocráticos sobre leis e mercantis. Mas por que eu estou falando sobre serviço? Porque as pessoas que vão ficar alocadas nos serviços precisam ter mais ou menos uma mínima ideia
do tipo de serviço que a gente oferece, e é só para divulgar também a Argos, porque é isso que a gente faz, né? Então, sobre serviço, é isso. A nossa outra análise de dados, que serão outras pessoas alocadas, é análise de concorrentes. Que outras EJs, principalmente EJs, são nossos concorrentes e oferecem serviços similares ou muito similares aos nossos. Quem concorre com a gente? Qual é a nossa competição? Com quem a gente está competindo? Como eles ofertam o serviço deles? Como eles fazem o marketing deles? E que tipo de serviço eles oferecem? Vocês vão pegar esses dados e analisar. Mas não se assustem, porque vocês não vão fazer isso sozinhos. Os meninos vão estar coordenando a análise de dados de vocês, e aqui também está a divisão das pessoas que vão ficar em cada uma das análises de dados. Não se preocupem, os meninos são ótimos. Eu não tive num trabalho com o Pedro, mas eu já tive uma análise de dados que foi coordenada pelo João. Foi excelente. Tenho certeza que Pedro também vai fazer um trabalho excelente coordenando vocês. E eu vou botar cada um deles para falar também sobre o que eles esperam e como eles pensaram, análise de dados, que tipo de enfoque vocês podem dar. E mais tarde eu vou estar enviando a cartilha de serviço para as pessoas que ficarem com os serviços, e eu vou estar criando um grupo no Telegram de vocês, tá? Eu acho que é isso. Peraí. Sobre análise de dados, é isso. Mas, tcharam, outra tarefa que também é importante, mas não é tão grande quanto essa, então não se preocupem. Que é a tarefa número 2, que vocês vão montar uma capacitação. Vocês já tiveram várias capacitações ao longo do período de training de vocês, e agora é a sua vez de apresentar uma capacitação. Mas que tipo de tema? Qualquer tema que você ache relevante para o núcleo administrativo financeiro. Precisa ser necessariamente sobre administrativo financeiro? Não. Se, por exemplo, eu tenho uma habilidade muito boa, eu sei muito sobre contabilidade, fale sobre contabilidade. Eu tenho uma habilidade muito boa com gestão de tempo, fale sobre gestão de tempo, mas tente fugir do óbvio, porque a gestão de tempo, eu coloco, eu ponho alarmes e faço tudo no alarme. Um pouco óbvio, um pouco meio batido isso, vejo isso no TikTok. Se aprofunde um pouco mais no tema. Como eu escolho um tema para capacitação? Gente, literalmente peguem o ChatGPT, temas de capacitação administrativo financeiro. Ele dá um monte de opções. Aí você escolhe uma e pesquise. Aproveite esse momento para você pesquisar sobre um tema que te interessa. Pode ser como elaborar uma excelente planilha. Ou como fazer análise de dados. Vocês acabaram de fazer uma capacitação, então, por favor, fujam desse tema. E eu vou botar uma listinha com temas das capacitações para que os temas não se repitam, tá? Então, a gente sugere esses temas. Na verdade, tinha mais, mas eu esqueci quando eu estava elaborando a apresentação e eu perdi a mensagem que a gente estava sugerindo temas de capacitação. Então, eu sugiro organização de alguma coisa, ou gestão de alguma coisa, ou princípios de gestão financeira, ou qualquer tema que você ache relevante. É bom que seja dentro do núcleo administrativo financeiro, mas ele não precisa estar restrito. Por exemplo, aqui no núcleo a gente já teve várias capacitações. O Pedro teve uma excelente capacitação de endomarketing. Eu fiz uma sobre cultura organizacional, que tem a ver com endomarketing. A Malu já fez uma sobre criatividade, bem no início, assim, que a gente entrou no núcleo. Eu já fiz uma sobre mercado de trabalho feminino. Assim, pegue um tema que você ache relevante, seja para o núcleo administrativo financeiro ou para nossa vida profissional. Algum tema que você acredite ser de relevância e que você possa se empenhar, aprender e poder ensinar alguma coisa para os seus colegas. Porque mesmo que a gente esteja aqui dentro da Argos, a gente sabe tanto sobre o mercado de trabalho também
bem quanto vocês. A gente, daqui a pouco, vocês também entram, então vocês vão ter tanto conhecimento quanto a gente. Então, todo mundo precisa aprender sobre temas novos e é excelente que vocês montem uma capacitação. Sobre prazos, a gente vai dividir entre a próxima semana e semana que vem. E na outra semana, que é a semana do dia 3, semana que vem, eu acho, e a outra é dia 10. Eu quero, como vocês são em 9, eu quero que 5 pessoas apresentem na semana que vem e 4 apresentem na outra semana. Se vocês preferirem assim. Então, da análise de dados de vocês. Então, para a reunião não ficar muito longa, porque a análise de dados, a exposição da análise de dados costuma ser um processo um pouco longo, eu queria dividir assim. Mas se vocês concordarem em fazer a maior parte das capacitações na semana que vem, para não pesar muito a semana do dia 10, vocês podem sugerir. E eu gostaria também que pessoas também colocar o tema, eu vou montar a listinha, para botarem temas para os temas não se repetirem. E eu acho que de tarefa é isso. Então, qualquer dúvida, só falar. Acho que é isso. Diga. Então, eu não entendi agora no final exatamente. Essa tarefa 2, ela é individual ou em grupo? Individual. Entendi. Ok. Individual. Isso não tem nada a ver com... Só análise de dados em grupo. Tá, ok, perfeito. E aí, você falou, vai apresentar 5 numa semana, 4 em outra. Não necessariamente também tem que ser... Eu fiquei num grupo de 4 pessoas, certo? Não necessariamente tem que ser também do grupo apresentando na mesma semana. Pode ser mesclado, né? A capacitação vai ser mesclada, mas a análise de dados vai ser uma apresentação em grupo na semana do dia 10, daqui a 2 semanas. Vocês vão ter 2 semanas para fazer. A capacitação, alguns vão ter uma semana, outros vão ter 2. Poxa, mas... Tá, ok. Mas eu não sei se, pelo menos para mim, se faz muito sentido isso, mas aí eu deixo para o pessoal também ir discutindo isso. Não, fala a sua ideia, vai. Tipo, eu não sei, parece meio injusto à medida que for chegando as coisas. Eu acho que um fazer antes e um fazer depois, sabe? Um grupo fazer antes e um depois. Parece que deveria ser tudo fosse ao mesmo tempo. Então, digamos, os 9 faziam essa capacitação e já faziam essa apresentação quanto antes, né, assim que possível, na reunião que tivesse. E aí, a do grupo, a análise de dados, ela ficaria para o final e aí todo mundo faz a mesma tarefa e entrega no mesmo dia. Pelo menos para mim isso faz um pouco mais de sentido, mas eu posso ter perdido alguma coisa. Não sei se alguém concorda. Olha só. As capacitações vão ser distribuídas em 2 semanas. Uma em uma semana e a outra na outra. Que a gente não consegue também ter mais de uma reunião por semana por motivos de cronograma das outras pessoas. As análises de dados vão ser todas apresentadas no dia 10, em grupo. As capacitações são individuais, elas vão ser apresentadas individualmente. Você prefere, então, que todas as capacitações sejam semana que vem, as 9 capacitações, porque vão ser reuniões muito longas, assim. Tá, entendi. Uma questão de tempo, então, né? Tá. Porque senão, assim, cada pessoa apresenta, em média, 10, 15 minutos na capacitação. E aí, se eu coloco 9 pessoas para apresentarem em 15 minutos, vamos ter muito tempo de reunião. Vamos ficar até 11 horas da noite aqui. Entendi. Não sei como sou muito boa de conta, não. Gente, pode falar. Eu acho que uma solução para isso que o Hugo falou, que eu entendo também, tipo, nossa, fulano teve, sei lá, 2 semanas para fazer e eu tive uma. A gente pode, por exemplo, separar 5 no primeiro dia e 4 no outro, ou qualquer que seja o número, mas, tipo, sorteia na hora quem vai apresentar na primeira semana, sabe? Aí todo mundo deixa pronto para a primeira semana e aí sorteia na hora, porque aí vira uma surpresa. Divide, mas a pessoa teve que ficar pronta para o primeiro dia, sabe? Sei lá, só uma ideia. Pode ser também. É só porque eu escolhi que pessoas se voluntariassem, porque quem se sente mais confortável em apresentar primeiro, não sei o que, só para não ser surpresa, entendeu? Maria Tereza, pode falar.
Não teria a opção da gente deixar gravado a capacitação? Para não ter esse conflito de datas? Como assim, deixar gravado? A gente, Quando cada um apresentar? Não, tipo, a gente meio que apresenta. Não sei se a minha ideia ia funcionar. Tipo, a gente meio que. Cada um grava um vídeo da capacitação e põe no grupo, é isso? Sim. Não, as reuniões são ao vivo, as capacitações são ao vivo. Yasmin. Boa noite, gente. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida porque, por exemplo, se a gente precisar faltar em uma das reuniões de apresentação, como é que funcionaria essa questão, por exemplo, de sortear e tudo mais? Porque, por exemplo, se alguém precisa faltar, né, naquele dia por algum motivo inadiável, realmente fica complicado dela ser sorteada ali, sendo que talvez uma outra organização permitisse que ela realmente apresentasse, né, levando em consideração uma possível falta. Seria essa a minha dúvida, mais ou menos. Tá. O que a gente pode fazer é, se alguém tem algum compromisso ou dia 3 ou dia 10, que combine comigo com antecedência, que aí eu ponho a pessoa, eu aloco a pessoa em um dos dias, obrigatoriamente, e as outras pessoas que não tiver, ou tipo assim, Laís, eu quero muito apresentar no dia 3. Ah, beleza, então eu vou botar você para apresentar no dia 3. E o resto, um sorteio. Então, se alguém tiver alguma preferência de data, por favor, me fale com antecedência. Pode ser pelo Telegram? Pode. Tá, obrigada. Pedro. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Uhum. Assim, eu achei legal, achei ótima a ideia da Mariana, porque realmente fica, como o Hugo falou, né, um pouco injusto e tudo mais essa questão. Só que eu também pensei por um outro lado, porque como a gente geralmente, né, do nosso núcleo, a gente geralmente se programa, né, com antecedência e até estuda. Então eu não sei como, por exemplo, esse sorteio seria feito na hora e na hora a pessoa teria que apresentar assim, tipo, de repente, porque então poderia, sei lá, sugerir não sei, 10 minutos antes fazer o sorteio e a pessoa teria ainda um tempo de meio que de revisar o que a pessoa poderia apresentar. Não sei se seria uma ideia boa, sabe? Assim, porque de certa forma ela ainda seria sorteada no dia, ainda teria a surpresa e até a necessidade dela se preparar antes, né? Porque também não faria a apresentação assim de uma hora para outra. Mas também eu acho que, sabe, pelo menos algum tempo antes, nem que seja para a pessoa revisar, ela dar uma olhada e estudar melhor, falar com, sabe, com mais propriedade e até na hora de responder as perguntas e tudo mais. Aí eu não sei. Porque assim, né, como a gente veio conversando, o nosso todos os núcleos, na real, a Argos toda ela é muito colaborativa e a gente aceita muito as sugestões de todo mundo. Então, assim, a gente está tendo essa conversa mesmo justamente porque, né, futuramente vocês vão fazer parte desse núcleo e fazer parte da empresa. Então é legal a gente conversar e a gente ter essa troca de saber mesmo qual, né, a melhor forma da gente resolver essas questões. Eu não sei o que vocês acham também. Então, o que eu posso fazer para manter essa antecedência? De manhã até 1 da tarde, mais ou menos, eu posso sortear. Faço isso em aula mesmo, porque o povo minha aula é bem chata na quarta-feira, então tempo eu tenho. E aí eu faço esse sorteio na quarta de manhã, na semana que vem, e aí quem for sorteado já pega e apresenta. Aí eu sorteio de manhã, então, até meio-dia, 1 da tarde, e vocês podem se programar para apresentar. E as outras pessoas podem relaxar e se apresentar na semana que vem. O negócio da semana que vem é porque vai estar todo mundo apresentando análise de dados. Então, aí a pessoa teria que apresentar 2 vezes, a parte dela da análise de dados, mais a capacitação dela. Maria Júlia, pode falar. Desculpa, eu achei que tinha abaixado a mão. Eu ia dar essa sugestão que você falou, que o Pedro
tinha comentado dessa questão de se planejar antes, né? Aí eu ia falar justamente isso, para você talvez fazer o sorteio antes, até o horário do almoço mesmo. Mas é isso, obrigada. Que bom que a gente pensou a mesma coisa então. Estamos conectadas. Todos preferem sorteio ou alguém prefere se programar com alguma antecedência? Tipo, Laís, eu quero muito que seja semana que vem, eu quero muito que seja dia 10. Eu sou, assim, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui gostaria de fazer mais para frente, porque teria um tema mais psicológico, a gente gosta de adiar as coisas para poder se preparar melhor, mentalmente, tudo mais. Então, eu acho que seria, bancando um pouco de chato, a pessoa, se ela quiser, de fato, vou apresentar no último dia, eu quero apresentar no último dia, seja porque no primeiro ela ela vai faltar por algum motivo razoável. Porque senão, eu acho que todo mundo vai acabar chegando em ti e dizendo, eu quero apresentar lá no último, sabe? Sei lá, vai que tem gente que queira apresentar no primeiro, tipo, já me livro logo disso, e aí eu só fico com análise de dados para outra semana. Pode ser também. Eu posso apresentar no primeiro dia, Olha tranquilamente. isso que eu queria dizer isso também. Eu também posso apresentar no primeiro dia. Então, acho que Acabamos com a lógica do Hugo. Eu também, Acabou gente. com o Zé. Juntamos as 4 pessoas e derrubamos o Caramba. Então, peraí. Deixa eu anotar quem vai fazer na semana que Eu vem. sugeri o sorteio e eu acabei com o sorteio. Quem quer semana que vem, eu já vou botar a mensagem no Telegram. Caio. Mais quem? Maju. Peraí. Maria, Mari. E mais quem? Peraí. Vamos deixar na mão. O Rodrigo. São 4 ou 5? Até agora foram só 4. Se for 5, Caio, Maju, Mari e Rodrigo. O que é, Hugo? Se for 5, eu não sei, era 4 ou era 5 no primeiro dia? Acho que era Gente, pode ser assim, 6 e 3 na outra semana, porque é tipo assim, só para aliviar mesmo o peso da outra semana, porque a análise de dados costumam ser apresentações de 20 minutos, 25. Uhum. Então me coloca na primeira semana aí. Perfeito. Aí tipo assim, 5, 6 pessoas. Eu tava pensando nisso, 5, 6 pessoas na semana que vem. E 3, 4 no máximo na outra. Todo dia prendem um. Então, Maria Tereza. E hoje foi a Laís. Gente, é por isso que eu até pensaria no sorteio, mas assim, eu só pensei em questão no final, a gente teve uma longa discussão para parar no que ela já tinha proposto no início. Mas é porque eu tinha. Pode falar. Não, é porque eu pensei assim, gente, ninguém vai querer ficar em reunião até 9 horas da noite para ver capacitação. Então, é melhor que no segundo dia, sejam menos capacitações do que no outro. Então, já temos 5 aqui. Alguém vai se voluntariar para fazer também no primeiro dia? Maria Tereza, já anotei seu nome. Já anotei. Mais alguém? Aí eu acho que a ordem do dia ela pode ser sorteada. Aí tudo bem, se vocês quiserem fazer essa parada democrática, trazer o sorteio para coisa, ou a questão da surpresa, assim, a emoção da hora, aí dá para fazer o sorteio para ver quem vai apresentar primeiro, mas se a gente já bom. Justo. Só para todo o debate não ter sido à toa, né? Que no final de contas o Rodô voltou pro início, aí pelo menos a gente bota o sorteio para dar uma. Gente, mas olha, em defesa da minha ideia, é porque eu tinha entendido que a Laís tinha falado assim, olha, se alguém quiser muito, a gente pode fazer o sorteio, mas aí, tipo, se 2 pessoas quiserem muito dia 3, sorteia só as outras 3 vagas, entendeu? Eu achei que era isso, tipo, para não ficar isso que o Hugo falou, esse cenário totalmente hipotético que não se confirmou na realidade. Rodrigo, pode falar. Só uma dúvida. Gente, vocês não preferem fazer o sorteio, mas, por exemplo, fazer um sorteio antes da capacitação começar? Porque eu acho que tem que ter um preparo mental, né? Acho que é melhor do que, tipo, tá na reunião todo mundo junto e puxar aqui. Rodrigo, você começa. Sabe, eu acho que o sorteio é democrático, igual a Laís falou, só que talvez se fosse feito antes seria melhor. Seria um sorteio, de qualquer modo, só que todo mundo já teria ali a sua posição.
Eu posso pensar na ordem do sorteio, né? Que nem a Maju falou, tipo, antes eu sorteio quem vai apresentar primeiro, quem vai apresentar depois, só pra não ficar, tipo, eu escolho você, Pokémon. A gente pode seguir aquilo que você já tinha Sim. falado, Laís, de sortear no início do dia. De manhã você sorteia o que ia fazer. Pode seguir a mesma coisa, sorteia a ordem lá no dia de manhã e a gente se prepara. Já tinha debatido isso, né? De você Tá. sortear de manhã. Tá, é porque eu tava pensando em sorteio de quem vai apresentar. Então, eu vou sortear a ordem que as pessoas vão se apresentar. Mas quem vai sortear, então, já está definido. Na primeira semana, então, Caio, Maria Júlia, a Mari, o Rodrigo e a Maria Tereza. E na outra semana fica a Júlia, São Paulo. Já quer manter essa ordem que você anotou? Também já fica posto, a gente não fica com surpresas. Ordem de aniversário. Meu Deus, eu vou ter que saber o aniversário de todo mundo, então. Não, eu não falei isso, não. A Rebeca falou. Então fica a Júlia, João Paulo. Peraí que são muitos nomes. Eu tinha dito para poder ir no primeiro, mas eu acho que talvez você não tenha escutado. Mas se agora for, tudo bem. Você quer apresentar, então, ficam 6 num dia e 3 no outro? Se você acha que o cálculo fica bom, dá para rolar. Pode ser. Então tá, 6 no dia e 3 no outro. Aí fica o João Paulo, Júlia e Yasmin. É isso. Pronto, já botei lá no Telegram. E então, no dia de manhã, eu sorteio a ordem que as pessoas vão se apresentar no primeiro dia, dado que o segundo vai ter as apresentações das análises de dados. Pode sair, agora eu já apresentei a tarefa, tá tudo certo, você tá livre. Boa noite, Júlia. Qualquer dúvida, mande mensagem, não hesite. Gente, os meninos vão explicar melhor, tipo, o tema da análise de dados, para vocês não ficarem desesperados. Vou criar os grupos. Pode deixar a GP que vou adicionar alguém de GP nos grupos também, das separações das tarefas. Pedro, pode falar. Não, voltando um pouco ao assunto da capacitação, que eu acho que o pessoal ficou um pouco ansioso, nervoso, mas a gente sempre posta no nosso LinkedIn pessoal as capacitações que a gente já fez. Então a Maria Luísa já postou lá, a Laís já postou lá, a Dara já postou, e também assim, até outras pessoas que já participaram, já passaram pela empresa Júnior. Eu postei também, que eu já fiz 2 capacitações. Então, a gente pode mandar lá no grupo nosso LinkedIn, vocês darem uma olhada também. E não sei, se vocês quiserem, até a gente manda a apresentação que a gente fez, no caso, o documento, né, se alguém tiver ainda, só para vocês terem uma olhada, que assim, cara, não é nada super profissional, sabe? Como a Laís falou, é um tema que a gente gosta, um tema que a gente achou relevante, né, para o mercado de trabalho, que a gente achou relevante para a gente, sei lá, para usar no dia a dia, e a gente resolveu estudar um pouco mais a fundo e falar sobre. E a gente realizar essa troca que, né, é super importante na empresa Júnior. Então, a gente, né, se vocês quiserem darem uma olhada lá, a gente vê. E é isso. Sim, que nem a Rebeca falou, também tem o canal da Argos, tem muitas coisas, o YouTube da Argos. Alguém mais alguma coisa? É realmente sobre isso, gente. Fala, pode falar. É só uma coisinha, Pedro. Você falou do LinkedIn da Argos, tal. No caso, não é da Argos específica, do LinkedIn de vocês, pessoas físicas, digamos. Sim, é nosso LinkedIn pessoal. O meu LinkedIn é isso. Tá, perfeito. Confesso que eu não pipoquei meu LinkedIn, não, mas se quiserem pesquisar o das outras pessoas. Eu tinha que ter botado. Eu realmente não tenho nada no meu LinkedIn. Enfim, mais alguma coisa, gente? Não? Nenhuma dúvida? Nada sobre análise de dados, tarefa, tudo certo, já estamos definidos então. Eu vou puxar uma segunda listinha com temas de capacitações
E aí cada um preenche lá conforme for passando no grupo. Como não vão ter muitas mensagens no grupo, e tarefa... eu vou montar 2 grupos com as pessoas selecionadas e o tema das análises de dados. Aí vão ter grupos específicos para isso, então vocês não vão precisar ficar botando coisa de grupo em... coisa de análise de dados no grupo dos trainees. Aí deixa para a tarefa da capacitação, para ficar menos poluído. Diga, Mari. Eu só fiquei com uma dúvida se... Tipo assim, eu entendi que você vai dar uma lista de sugestões, né, de tema para a capacitação. Mas a gente pode também surgir com um tema novo e escrever lá, ou tem que ser um dos que você enviou? Sim. Não. Isso aí é só de ideia mesmo, tipo... Sim. Coisas que surgiram na minha cabeça enquanto eu estava montando a apresentação. Mas, por exemplo, qualquer tema. Eu falei sobre divisão... sobre mulheres no mercado de trabalho, minha última capacitação. Legal. É literalmente um tema que você acha relevante. Tá bom, obrigada, Luiz. Pedro estava estudando estatística, ele fez uma sobre estatística, como a gente pode usar a estatística para Argos, ou no mercado de trabalho, alguma coisa assim. Foi muito legal, foi muito engraçado, porque ele estava sofrendo muito com estatística na hora. Enfim, você escolhe o tema que você quiser, que você acha relevante, vale a pena estudar e vale a pena apresentar para as pessoas. Então, quem tem medo de falar em público vai treinar, mas relaxa, porque ninguém assim tá aí super julgando, não, tá? A gente também tá aprendendo tanto quanto você vai aprender enquanto estiver estudando o tema. De boa? Perfeito. Sim, e foi muito boa a capacitação de endomarketing dele. Muito boa. Se você quiser compartilhar os slides de endomarketing, para eles terem uma ideia, põe lá no grupo dos trainees. Então é isso, gente. Vou liberar vocês, já que ninguém tem dúvida. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelas dúvidas também, porque quando um pergunta, todo mundo aprende alguma coisa. Eu tiro uma dúvida que provavelmente estava ali guardada. Então, muito obrigada. GP, pode deixar que eu vou montar os grupos. Eu vou botar alguém de GP nos grupos. Não precisa? Então tá. Tá bom. Eu imaginei, mas só para não passar despercebido. Beleza, então não vou botar não. É isso, gente. Muito obrigada por todos. Um beijo e boa noite.